Amém. Louvado seja o Senhor. Coisa maravilhosa, né? Quero compartilhar com você aqui uma porção da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, o capítulo de número 4. Estaremos meditando a partir do versículo de número 12 até o verso de número 19. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor e eterno Deus, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra bendita e maravilhosa, que nessa noite, Senhor, venha calhar os nossos corações. Te peço, Pai, me dá a tua iluminação para que possamos aqui transmitir a tua palavra com fidelidade, de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, minha amada irmã, é muito importante quando nutrimos no coração as palavras que vêm do céu para nós. O apóstolo Pedro, encorajando alguns irmãos nessa época aqui, nesse momento tão difícil, um momento atípico como o nosso, de várias dificuldades. O apóstolo Pedro, ele encoraja os irmãos dizendo assim no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Olha, algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, os eruditos, dizem que isso aqui se trata de uma metáfora. Quando o apóstolo Pedro está falando das dificuldades que, ao se declarar cristão naquela época, sobrevinha sobre algumas pessoas. Porém, é sabido de nós também que muitos cristãos, eles eram colocados na fogueira. E aqui fica aquela pergunta: será que quando ele está falando do fogo ardente que está acontecendo entre aqueles irmãos, é uma metáfora para falar sobre as dificuldades, o sofrimento? Ou se ele está falando literalmente de pessoas que estavam sendo queimadas por se declararem cristãos? Bem, o certo é que o que se trata aqui é acerca do sofrimento, da dor. A dor é inevitável. Não é à toa que quando viemos a esse mundo já estreamos com choros. E quando partimos dele, deixamos muitos a chorar também. Mas durante esse intervalo, esse período do nascimento à nossa morte, a nossa vida ela é marcada por momentos difíceis e momentos bons. Mas o que deve aqui chamar a nossa atenção é por qual motivo temos sofrido.
Se você tivesse que escolher algo pelo qual você devesse sofrer, você escolheria sofrer pelo quê? Pelo algo que trouxesse honra ou desonra? Algo que trouxesse para você satisfação ou vergonha? Bem, o apóstolo Pedro aqui, ele fala para alguns irmãos, dando essa orientação, dizendo para eles: olha, não estranhem esse fogo ardente que surge no meio de vós. Aqui a gente sabe que está se falando de sofrimento, de dificuldade. Ele diz que esse fogo ele tem uma finalidade, essa dificuldade tem um propósito. Nada na vida do cristão acontece de maneira aleatória. Você vê que ele diz o seguinte, que esse fogo aqui ele tem o propósito de provar, destinado a provar. A palavra provação é muito importante a gente entender como ela se encontra na Bíblia, porque a provação ela tem o propósito de nos testar. É diferente da tentação. A tentação tem um propósito de nos arruinar. A tentação, quando ela vem para nos derrubar, mas a provação ela vem para nos fortalecer. Sabe por quê? Porque quando nós somos provados e permanecemos fiéis, Deus é quem nos dá a aprovação. Talvez você esteja passando num momento em que você está pensando assim: mas meu Deus, como está difícil, e parece que Deus não está falando nada, parece que está tudo turvo e a gente não vê uma resposta de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. O nosso Deus, quando Ele está assim em silêncio no momento da nossa prova, retrata aquele mestre que quando aplica aquela prova para os seus alunos, aquele momento ele fica em silêncio, porque aquele momento ali você está sendo provado. E assim é diante de Deus. Nós, quando estamos sendo provados, é o momento que o mestre fica em silêncio, para ver se tudo aquilo que nós dizemos ser, tudo aquilo que nós dizemos crer, se realmente é uma verdade na prática. A vida cristã, levar esse nome de cristão, é um peso muito grande. É um peso que remete para cada um de nós um testemunho a ser logrado. E esse testemunho, ele é impresso na vida de outras pessoas, através das nossas provações. E aqui o texto, ele continua dizendo que esse fogo que surge no meio dos irmãos, ele é para provar. E que a gente não deve estranhar, porque não é nada extraordinário o que está acontecendo. Ou seja, é ordinário. É algo que é inerente à vida daquele que quer levar uma vida que agrade a Deus. Bem certo que o apóstolo Paulo já disse que todo aquele que quiser ser fiel a Deus, esteja preparado para lograr alguns sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo também disse que trazia no corpo dele as marcas de Cristo. O nosso Senhor e Salvador, Jesus, ele também não ficou isento de uma marca no seu corpo. E aqui a gente vê o apóstolo Pedro dizendo que quando um cristão ele passa por uma prova, por uma dificuldade, e olha, aqui ele está aqui dizendo que aparentemente não tem um motivo para estar se sofrendo, mas se esse motivo é o fato de você estar querendo viver uma vida correta diante de Deus, ele diz: não estranhe, é extremamente ordinário isso que está acontecendo. E ele fala, pelo contrário, verso 13: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também da revelação de sua glória vos alegrei, exultando. O entendimento aqui do apóstolo para nós é o seguinte: se estamos padecendo as dificuldades de professar uma fé, de estar levando adiante esse nome de cristão, também haveremos de lograr gozo na glória deste Deus maravilhoso também, porque aquele Deus que nos chamou para
testemunho vivo, é Ele mesmo quem prova e aprova. E é esse entendimento que o apóstolo Pedro traz para aqueles irmãos, dizendo que você deve se alegrar, você deve exultar, porque você está sofrendo por uma causa que vale a pena sofrer. Hoje em dia as pessoas procuram uma causa que vale a pena viver por ela. Mas eu digo uma coisa a você, na verdade, a causa mais nobre que você deve buscar não é a causa que você deve viver por ela, mas sim a causa que vale a pena morrer por ela. E é esse entendimento que o apóstolo Pedro tem e tem passado para aqueles irmãos, dizendo para eles que, obstante a qualquer dor e sofrimento por conta de levar uma fé cristã, você também logrará para si a exultação gloriosa da parte de Deus. Por isso que você deve se alegrar. Ele fala aqui mais uma vez, lembra que eu falei que Cristo é o referencial dele? Ele diz aqui, verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que maravilha, né? A Bíblia diz lá em Atos que quando os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos, foi um momento que esse estigma que era colocado sobre eles não era um momento como é hoje. Hoje em dia, as pessoas estão até na moda ser chamada de cristão, né? É até bonito abrir a boca e dizer que é cristão. Mas nesse momento aqui que o apóstolo Pedro aqui está falando de um fogo ardente, quer seja metafórico ou não, quer seja literal, o que importa aqui é que quando se professava nesse momento ser cristão, dizer que Jesus era o seu Senhor, em contrapartida a pessoa estava também afirmando que o César não era o seu Senhor. Em contrapartida, a pessoa estava negando os deuses do Olímpio grego, os deuses do panteão também romano. A pessoa estava declarando que ela era uma pessoa que estava a serviço de um único rei. E aqui nesse momento era o nome de cristão que a pessoa levava, ou seja, seguidor de Cristo, de Jesus Cristo. E naquela época fazer essa profissão de fé, em muitos casos, era o mesmo que assinar a sua própria sentença de morte. Muitos eram queimados vivos, outros colocados em arenas para ser devorados por feras, aqueles também que eram também colocados para ser decapitados, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu também com o apóstolo Pedro, que foi crucificado. Segundo a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu, dizendo que não era digno de ser crucificado igual ao seu Senhor. Observe que o apóstolo Pedro está falando de algo que marca de forma não apenas trágica, mas gloriosa, porque ele diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E aí essa experiência de saber que temos um Deus, que há uma glória para cada um de nós, essa glória que é reservada por aquele que é fiel para nos contemplar. O versículo 15 começa a falar sobre os motivos pelos quais não são dignos de se sofrer. Ele fala: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Porque tem pessoas hoje, irmãos, que estão sofrendo porque são homicidas. Estão presos, estão aí acuados, outros se escondendo. Outros estão sofrendo porque são ladrões. Ele fala: ou ladrão, ou malfeitor. Quantas pessoas hoje estão colhendo o fruto da sua maldade, do seu engano? E ele fala: ou como quem se intromete em negócios de outrem. Pessoas que gostam de defraudar, pessoas que gostam de ludibriar, pessoas que estão colhendo o resultado das suas mentiras, da sua malícia, da sua maledicência. Mas ele diz o seguinte: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Lembrando que nessa época aqui, ser chamado de cristão não era algo que muitos se tinham como
orgulho de dizer que era cristão. Era algo colocado de maneira pejorativa pelos perseguidores. Mas aqui o apóstolo Pedro diz o seguinte: se alegre com isso, se engrandeça com isso, porque esse nome é um nome digno de você levar. O nome de cristão, ou seja, de seguidor de Cristo. E o apóstolo Pedro, ele tem muito na sua mente claro e nítido o porquê de se alegrar com isto. Ele fala no verso 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, haverá um juízo. Parece, irmãos, nesse exato momento que o mal está ganhando, né? Pois é uma ilusão, é ledo engano achar que o mal está vencendo. É uma aparente vitória, é uma falsa vitória. Mas há um juízo, irmãos. Temos que lembrar disso. Tem pessoas hoje pensando com tanta violência, com tanta coisa acontecendo. Essa semana, o caso da menina que foi abusada, que veio engravidar, que infelizmente praticou um aborto, coisa absurda, né? A gente tem visto aí tantas pessoas aí envolvidas com essa coisa absurda. Mas eu quero dizer uma coisa a você: talvez os homens não saibam dar a sentença correta, mas de Deus, irmãos, tenha certeza, Ele haverá de fazer um julgamento perfeito. E todos os envolvidos no sofrimento dessa inocente haverão de dar contas a Deus. Talvez alguém esteja dizendo: cadê Deus nesse momento? Cadê a justiça de Deus? Mas eu quero dizer a você uma coisa: você pode até achar que está tardando, mas Deus não tarda, e nem muito menos falha. Haverá um juízo sim, existe um juízo sim. E sabe como é que esse juízo começa? A Bíblia diz aqui para mim e para você que esse juízo começa a partir da casa de Deus. É a partir de nós, os que professamos a fé. Não pense que as pessoas que se dizem cristãs, elas estão isentas do juízo de Deus. Pelo contrário, é a partir do meio do povo de Deus que haverá rigor no seu juízo. Tanto é que em Provérbios, capítulo número 11, Provérbios diz assim para nós aqui: Provérbios capítulo 11 fala que se o juízo começa com os justos, quanto mais haverá de ser o julgamento com os ímpios. Queridos no Senhor, uma coisa é certa: o juízo de Deus, ele não falha. Os dos homens podem até falhar, mas o de Deus não falha, jamais, jamais falha. A referência de Provérbios aqui, que eu estava procurando, não encontrei agora, mas o que importa para nós é saber que Deus, Ele é um justo juiz. E esse julgamento, ele acontecerá. O versículo 17 ainda diz assim: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está aqui fazendo uma citação direta do texto de Provérbios. Se o povo de Deus, que busca, que querem as coisas certas, estão destinados a passarem pelo crivo da justiça de Deus, quanto mais aqueles que assim têm negligenciado. E aí ele diz, o versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Observe, ninguém está isento do juízo do Senhor. Por isso que ele fala: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Entregue cada dia a sua vida diante do fiel Criador. Se coloque como aquele que está para fazer a vontade do Senhor na prática do bem. Você pode até estar
sofrendo por fazer o que é certo, o que é bom. Mas saiba de uma coisa: se você está sofrendo por levar esse nome de cristão, por fazer a vontade de Deus, saiba que além desse sofrimento há uma glória também. Então eu quero aqui nesse momento convidar você para uma oração, aonde eu quero que você possa assumir um compromisso com Deus, mesmo com tanta dificuldade que talvez você esteja passando. Mas eu quero aproveitar, como foi testemunhado hoje aqui, o irmão Ricardo e a irmã Jaqueline. O irmão Ricardo trouxe uma mensagem parecendo que estava combinado, dizendo que a pessoa ela não deve desistir de estar buscando a Deus. Jaqueline também disse que também não devemos deixar de ser fiel a Deus, independente de qualquer circunstância. E é justamente em síntese o que Pedro estava querendo transmitir para aqueles irmãos. Esta palavra de confiança no Senhor, de buscar, de dependência, de fidelidade. E é assim que eu quero nesse momento convidar você para diante do Senhor, estar com esse coração voltado, buscando a Ele e pedindo graça e misericórdia para permanecer fiel em sua presença. Vamos orar? Pai Santo e eterno Deus, aqui em tua presença, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra em nossas vidas. Agradecer porque o Senhor nos deixou um legado de fé, de esperança. Queremos rogar a ti, Senhor, para que tenhamos aqui sempre essa busca diária e a fidelidade mantida diante de tua presença. Nos dá força, Senhor, para suportar até o fim. Mesmo que esteja ardendo, mesmo que esteja, Senhor, sendo difícil, mas nos dá, Senhor, a graça de permanecer, encomendando as nossas almas, as nossas vidas diante de Ti, através de obras de bondade, obras que revelem a Tua vida em nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.